Por que você ora e a prosperidade não chega? O Espírito Santo está revelando o caminho perdido. Há momentos em que a vida se torna um território apertado. Você ora pedindo saída, pede socorro, pede uma resposta que alivie o peso das contas, da insegurança, da falta de dinheiro, da sensação de estar sempre correndo atrás e nunca alcançando nada. Enquanto isso, o relógio avança, os dias passam iguais e o coração tenta entender por que a prosperidade parece tão distante. A mente repete que Deus é dono do ouro e da prata, mas o bolso vazio insiste em perguntar onde está essa promessa na prática. Em algum ponto, surge uma pergunta silenciosa, quase proibida, mas absolutamente humana. Por que a minha oração não traz a mudança que eu tanto espero? Esse é o momento em que muitos começam a acreditar que existe algo errado com a própria fé. Uma sensação de inadequação toma forma quando você olha para a vida financeira e percebe que nada se move. É como se existisse uma parede invisível entre o que você pede e o que Deus deseja entregar. Você sente que faz tudo o que aprendeu desde a infância. Ora, busca, clama, tenta manter a mente firme, tenta manter o coração alinhado, mas mesmo assim a prosperidade não chega. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre avanço, é sobre vida parada, é sobre o peso de caminhar sem ver resultado. Há pessoas que carregam anos de tentativas frustradas. Elas mudaram de emprego, tentaram negócio, fizeram cursos, tentaram cortar gastos, tentaram organizar finanças, mas tudo parece cair em um ciclo de escassez. A alma vai ficando cansada. Surge a impressão de que as portas se fecharam e que, por algum motivo desconhecido, o céu parou de responder. A oração continua, mas não existe retorno. E é justamente nesse lugar que muitos se perdem, acreditando que Deus está distante, quando, na verdade, Ele está mais perto do que nunca. Porque existe um ponto da vida espiritual que quase ninguém percebe. Um ponto onde a oração perde força quando não existe direção. Um ponto onde a fé não produz efeito quando não existe alinhamento. Um ponto onde o coração fala com Deus, mas a vida não obedece ao que Deus fala de volta. É um caminho que se perde no meio de tantas tentativas humanas, tantas urgências, tanta correria, tantos medos, tantas decisões precipitadas que desviam a pessoa da rota que o Espírito Santo está tentando reconstruir. Hoje, essa rota será exposta. Hoje, esse silêncio ganhará voz. Hoje, aquilo que estava escondido na sua caminhada espiritual será trazido à luz. Não como crítica, mas como libertação. Não como acusação, mas como revelação. Há uma razão por trás do bloqueio. Há uma causa por trás do atraso. Há um ponto específico onde a prosperidade deixou de acompanhar a sua oração. E o Espírito Santo está prestes a mostrar esse ponto com clareza. Você não chegou aqui ao acaso. Existe algo que Deus quer revelar. Existe algo perdido que precisa ser reencontrado. Existe um alinhamento que precisa voltar ao centro. A prosperidade não está distante, ela está desconectada. O Espírito Santo está pronto para mostrar o motivo e para conduzir você de volta ao caminho que transforma a oração em resposta, busca em avanço, fé em prosperidade real. O enigma da oração estéril. O ser humano aprende desde cedo que orar é falar com Deus. O senso comum repete que toda oração traz algum tipo de resposta, mas quando a vida financeira não muda, quando os resultados não aparecem e quando a esperança se desgasta, nasce um enigma espiritual que poucos têm coragem de encarar. Existe uma diferença silenciosa entre a oração que toca os céus e a oração que apenas alivia o coração. Essa diferença é tão profunda que muitas pessoas passam anos sem perceber que, apesar de estarem falando com Deus, não estão permitindo que Deus fale com elas. Uma oração
pode se tornar estéril quando ela se desconecta do propósito que Deus estabeleceu para a vida. Ela perde força quando nasce apenas do medo, da pressa, da ansiedade, do desespero por dinheiro ou da tentativa de sair de dívidas sem transformação interior. Jesus sempre ensinou que a oração tem poder quando está alinhada ao reino, não apenas às urgências humanas. Quando o coração se aproxima de Deus apenas por necessidade, mas não por direção, a oração perde profundidade. Ela se torna repetição, ela se torna ruído, ela se torna tentativa humana, tentando forçar resposta divina. É por isso que muitos oram pela prosperidade, mas continuam presos ao mesmo padrão financeiro. Não enxergam que a oração emocional não produz o mesmo efeito da oração espiritual. A oração emocional nasce do medo da falta. A oração espiritual nasce da confiança na fonte. Uma clama por alívio imediato. A outra se rende ao processo de crescimento. Uma tenta fugir da dor. A outra busca transformação. Uma tenta mudar números. A outra muda a pessoa que administra esses números. O enigma da oração estéril aparece quando alguém busca prosperidade sem buscar a visão que sustenta essa prosperidade. Porque prosperar não é apenas receber dinheiro. É desenvolver consciência, disciplina, sabedoria, clareza, maturidade, domínio próprio. E isso não nasce apenas da súplica, mas da escuta. Muitas vezes a vida financeira não avança porque a pessoa ora pedindo porta aberta, mas ignora a voz de Deus que diz para não desperdiçar, para não consumir o que não pode pagar, para não seguir caminhos que ele já sinalizou como perigosos. Uma oração se torna estéril quando ela tenta mover Deus, mas se recusa a mover a própria vida. Quando a pessoa pede mudança, mas mantém as mesmas escolhas. Quando pede prosperidade, mas continua alimentando hábitos de escassez. Quando pede direção, mas continua caminhando pela intuição da ansiedade. Jesus ensinou que a oração é uma ponte entre o coração e o propósito divino. Se a ponte não está sendo percorrida dos dois lados, a comunicação se perde e a prosperidade deixa de acompanhar a vida. É por isso que hoje o Espírito Santo deseja revelar não apenas se você está orando, mas como está orando. Porque existe um ponto onde a oração se desgasta quando não há alinhamento entre propósito e prática. Existe um ponto onde você fala, mas não ouve. Existe um ponto onde Deus responde, mas sua mente está condicionada ao medo e não reconhece a voz. Este é o primeiro passo para reconectar sua vida ao mover de Deus. A sensação de abandono espiritual, quando o céu parece de bronze. Há momentos na caminhada espiritual em que a alma parece falar sozinha. Você ora, tenta se concentrar, tenta manter a fé firme, tenta acreditar que Deus está trabalhando, mas a sensação é de que suas palavras batem em um céu fechado, rígido, inacessível, como se um silêncio espesso cobrisse toda a sua vida. É a experiência que muitos descrevem como um céu de bronze. Você fala e nada volta. Você clama e tudo se mantém igual. Essa sensação, embora dolorosa, é uma das experiências mais antigas do povo de Deus, registrada nas Escrituras, vivida por homens e mulheres que, apesar da fé, enfrentaram o peso do silêncio divino. Quando o céu parece de bronze, a pessoa começa a questionar a própria espiritualidade. Surge o pensamento de que Deus se afastou, de que a oração não vale nada, de que a fé não é suficiente. A mente entra em conflito, tentando conciliar o que se acredita com o que se vive. Você sabe que Deus promete cuidado e provisão, mas o cotidiano mostra contas acumuladas, esforços que não dão fruto, oportunidades que nunca se concretizam. A sensação de abandono se torna uma sombra que acompanha cada passo, e a alma tenta entender por que, mesmo sendo fiel, a vida financeira parece estagnada.
Essa impressão de distância não é sinal de rejeição. Muitas vezes é um convite para enxergar o que está além do imediatismo humano. Deus não fala apenas por palavras. Ele fala por circunstâncias, ritmos, pausas, freios, portas que não se abrem, caminhos que não seguem adiante, situações que expõem fragilidades. O silêncio é um espelho que revela onde a alma precisa amadurecer. É nesse silêncio que ele desmonta ilusões, corrige rotas e fortalece estruturas interiores que sustentam a prosperidade verdadeira. Porque prosperidade sem estrutura se destrói rapidamente, e Deus não trabalha com desperdício. A sensação de abandono é profunda justamente porque toca no ponto mais vulnerável, o medo de ser esquecido. Quando esse medo se mistura com a falta de dinheiro, com dívidas, com a insegurança financeira, a dor se intensifica. O coração passa a acreditar que orar não adianta, que Deus não está ouvindo, que algo se perdeu definitivamente. Só que esse é o exato momento onde a fé deixa de ser ritual e se torna relacionamento. No silêncio, Deus observa se a fé permanece mesmo quando a emoção não recompensa. Ele observa se a busca continua mesmo quando a resposta não aparece no tempo esperado. O povo de Israel viveu isso no exílio. Eles acreditavam que Deus havia rompido a aliança, mas o que Deus estava fazendo era reconstruir identidade, caráter, visão e dependência. O céu não estava de bronze. Eram eles que precisavam retornar ao propósito. A mesma lógica se aplica à vida financeira. Quando o céu parece fechado, na verdade Deus está preparando o coração para enxergar o que a correria impedia de ver. Ele está mostrando que prosperidade não se sustenta apenas em pedidos, mas em transformação interior. Ele está ensinando que crescimento financeiro exige consciência espiritual. A sensação de abandono é o início da revelação. É quando o coração percebe que a resposta não depende apenas de falar, mas de enxergar. É nesse ponto que a rota perdida começa a surgir. Não como algo mágico, mas como uma verdade que o Espírito Santo está pronto para expor. Se algo está fazendo sentido para você até aqui, escreva nos comentários. Estou entendendo o que Deus está me mostrando. Quero acompanhar sua jornada, a raiz invisível da estagnação quando a vida trava sem explicação. Existe um ponto da caminhada em que a pessoa percebe que algo não se move, mesmo quando ela faz tudo o que acredita ser correto. Ela trabalha, se esforça, cumpre responsabilidades, permanece em oração, tenta manter a mente firme, tenta organizar a vida financeira, mas a sensação é de estar presa em um ciclo que repete os mesmos resultados mês após mês. Essa estagnação silenciosa pesa mais do que qualquer dificuldade visível porque ela não tem explicação lógica. É como caminhar em uma estrada longa com quilômetros percorridos e nenhum avanço real. O corpo se cansa, a mente se esgota e o coração sofre com a impressão de estar fazendo tudo certo, mas vivendo tudo errado. A estagnação não é apenas ausência de mudanças. Ela é um sinal de que alguma área da vida não está conectada ao propósito de Deus. Esse ponto invisível é o local onde a oração perde força e onde a prosperidade deixa de acompanhar o ritmo da vida. Muitas pessoas acreditam que prosperidade é apenas resultado de esforço, trabalho, decisões financeiras e disciplina. E embora tudo isso faça parte, não é o centro. A prosperidade verdadeira nasce do alinhamento entre o interior e o exterior. Quando esse alinhamento se perde, mesmo as boas decisões parecem não gerar frutos. A raiz da estagnação costuma estar em áreas que a pessoa não percebe, porque elas não são escandalosas, elas são silenciosas. Podem estar em pensamentos automáticos que reforçam escassez. Podem estar em hábitos diários que consomem recursos desnecessários. Podem estar em relacionamentos que drenam energia emocional.
podem estar no medo constante de perder dinheiro, podem estar no impulso de tomar decisões precipitadas, podem estar na dificuldade de ouvir a direção do Espírito Santo porque a ansiedade fala mais alto. São pontos que não aparecem no papel, mas moldam o destino financeiro. A vida trava quando a pessoa tenta avançar com velocidade, mas carrega pesos que a alma nunca deveria carregar. Há quem continue preso em culpas antigas, traumas familiares, crenças limitantes sobre dinheiro, memórias de escassez vividas na infância, frustrações acumuladas ao longo dos anos. Tudo isso se torna uma barreira invisível entre a oração e a prosperidade. A pessoa ora pedindo porta aberta, mas não percebe que cada passo dado depois da oração contradiz o que foi pedido. A mente acredita que quer prosperidade, mas o coração carrega marcas que impedem essa prosperidade de se manifestar. Quando o Espírito Santo revela essa raiz, a pessoa finalmente entende que a vida não travou por acaso. Travou porque há algo que precisa ser tratado antes de avançar. Deus não trabalha construindo sobre solo instável. Ele refaz estruturas antes de entregar aquilo que deve ser sustentado. A prosperidade que vem antes da maturidade se perde. A prosperidade que vem antes do alinhamento se torna risco. Por isso, quando a vida parece travada, não é sinal de fracasso, mas de cuidado. É Deus protegendo você de uma prosperidade que não teria base para durar. A revelação da raiz invisível é a chave para reorganizar o interior. Quando isso acontece, a estagnação perde força. O Espírito Santo começa a expor pensamentos que precisam mudar, hábitos que precisam ser corrigidos, decisões que precisam ser revistas, posturas que precisam ser transformadas. É nesse ponto que a prosperidade volta a encontrar a oração. A vida deixa de repetir padrões e começa a avançar em direção ao propósito. O falso ciclo da fé cansada. Há um ponto da caminhada espiritual que poucos reconhecem, mas muitos vivem. É quando a pessoa continua acreditando em Deus, continua confiando na sua palavra, continua declarando versículos, continua orando com sinceridade, mas lá dentro algo se desgasta. A fé permanece, porém a expectativa se quebra. A pessoa acredita que Deus pode, mas já não espera que Deus faça por ela. Essa diferença entre crer e esperar cria um ciclo emocional silencioso que rouba a força da alma e enfraquece a oração. É o ciclo da fé cansada. A fé cansada não é ausência de fé, ela é fé ferida. É aquela fé que já viu portas fecharem tantas vezes que perdeu a coragem de esperar uma porta aberta. É aquela fé que já sofreu tanto impacto financeiro que teme acreditar na própria mudança. É aquela fé que já enfrentou escassez durante tanto tempo que começou a achar normal viver sem prosperidade. Quando a fé chega nesse nível, a pessoa ora com sinceridade, mas dentro dela existe uma voz que diz que nada vai mudar. Essa voz não é espiritual. Ela nasce do desgaste emocional e da repetição de frustrações que conduziram a mente a esse estado. A fé cansada cria uma rotina espiritual que parece correta, mas não produz transformação. A pessoa ora porque sempre orou. Escuta mensagens porque sempre escutou. Busca direção porque sempre buscou. Só que tudo isso se torna um hábito sem impacto, porque o coração perdeu a capacidade de esperar o sobrenatural. Ela acredita que Deus existe, mas não acredita que Ele está prestes a intervir. É um movimento interno que muitas vezes acontece sem que a pessoa perceba. A oração se mantém, mas a esperança se dissolve. O ciclo da fé cansada traz consequências profundas para a vida financeira. A prosperidade depende não apenas de fé, mas de movimento interior. Quando a pessoa acredita que nada vai dar certo, ela passa a agir de forma defensiva, limitada, medrosa. Ela evita riscos saudáveis.
Ela recua diante de oportunidades. Ela interpreta portas abertas como ameaças. Ela toma decisões financeiras baseadas no medo e não na direção do Espírito Santo. É nesse momento que a vida entra em um círculo de escassez emocional que se reflete no dinheiro. A fé cansada também desconecta a pessoa das instruções que Deus tenta entregar. Ela ouve, mas não absorve. Ela aprende, mas não aplica. Ela reconhece a verdade, mas não sente força para caminhar sobre ela. Esse é o ponto onde muitos cristãos se perdem, acreditando que estão esperando o tempo de Deus, quando, na verdade, estão paralisados pelas cicatrizes do passado. A fé cansada não impede a pessoa de buscar Deus, mas impede a pessoa de avançar com Ele. Quando Jesus encontrava pessoas nesse estado, Ele não falava sobre a grandeza da fé, mas sobre a restauração dela. Ele perguntava se a pessoa queria ser curada, não porque ele duvidava, mas porque sabia que muitos já tinham se acomodado na própria dor. O Espírito Santo faz a mesma pergunta hoje. Ele sabe quem está orando, mas está exausto. Ele sabe quem está crendo, mas não está esperando. Ele sabe quem está pedindo prosperidade, mas não está mais emocionalmente preparado para recebê-la. A revelação desse ciclo é o início da cura. Quando a pessoa percebe que sua fé está cansada, ela finalmente entende por que a oração não se transformou em prosperidade. Não é falta de Deus. É falta de ânimo para caminhar na direção que Deus aponta. É nesse ponto que o Espírito Santo começa a reacender a chama interior, restaurando expectativa, esperança e força para voltar a avançar. O engano sutil do esforço sem direção. Muitas pessoas acreditam que o simples ato de esforçar-se já é suficiente para mudar completamente a realidade financeira. Elas trabalham horas a mais, acumulam funções, assumem responsabilidades que desgastam o corpo e a mente e, mesmo assim, continuam vivendo dentro do mesmo padrão de escassez. Existe uma lógica emocional que diz que quanto mais esforço, maior será a prosperidade. Mas essa lógica nem sempre é verdadeira. O esforço sem direção cria uma sensação de movimento, mas não gera avanço. Ele exaure, mas não transforma. Ele ocupa o tempo, mas não muda o destino. Esse é um dos enganos mais perigosos da vida financeira e espiritual. Há pessoas que acreditam que, se estiverem ocupadas o suficiente, Deus verá o esforço e recompensará. Só que Deus não recompensa movimento vazio. Ele recompensa alinhamento. Ele recompensa obediência. Ele recompensa sensibilidade espiritual. Prosperidade não é prêmio por cansaço. Prosperidade é fruto de direção. Jesus nunca chamou ninguém para correr sem saber para onde estava indo. Ele sempre apontou o caminho antes de pedir qualquer passo. O esforço sem direção é silencioso porque se disfarça de virtude. A pessoa acredita que está fazendo tudo certo. Ela sente que está lutando. Ela sente que está se dedicando. Ela sente que está correndo atrás. Porém, no fundo, ela está repetindo as mesmas escolhas de sempre, caindo nos mesmos padrões emocionais, tomando decisões financeiras motivadas pelo medo, não pelo discernimento. Ela trabalha, mas não cresce. Ela economiza, mas não prospera. Ela tenta se organizar, mas não rompe. E cada tentativa fracassada reforça a ideia de que Deus está em silêncio, quando, na verdade, o problema está na ausência de direção espiritual. Paulo viveu isso antes de encontrar Jesus. Ele era sincero, dedicado, disciplinado, intenso. Ele acreditava que estava fazendo tudo certo, mas sua sinceridade não o colocava no caminho. Seu esforço era real, mas sua direção era errada. A transformação só aconteceu quando ele ouviu a voz de Cristo e realinhou sua vida. A mesma lógica se aplica à vida financeira. Esforço sem direção gera fadiga. Direção sem esforço gera estagnação. Prosperidade surge quando os dois se encontram no mesmo ponto.
O engano do esforço sem direção também cria ansiedade. Quanto mais a pessoa tenta, mais percebe que não sai do lugar. Ela passa a acreditar que algo está errado com ela, quando na verdade o que está errado é o rumo. Ela tenta abrir portas que Deus não está pedindo para abrir. Ela insiste em caminhos que já deram sinais de que não pertencem ao propósito. Ela investe energia em lugares onde o Espírito Santo nunca pediu para investir. Ela se desgasta tentando consertar algo que não deveria ser consertado, mas abandonado. Essa é a causa de grande parte do cansaço espiritual que se reflete nas finanças. O Espírito Santo não conduz por exaustão, ele conduz por clareza, ele não empurra, ele guia, ele não sobrecarrega, ele orienta. Quando ele mostra a direção, até o esforço parece leve. Quando ele aponta o caminho, até os passos mais difíceis ganham sentido. Quando ele revela o propósito, a prosperidade encontra espaço para florescer. O problema não está no esforço, o problema está no rumo. O engano se desfaz quando a pessoa reconhece que precisa parar de correr em círculos e começar a caminhar em linha com a voz de Deus. Esse é o ponto onde muitas vidas começam a mudar. Quando a pessoa percebe que prosperidade não nasce de velocidade, mas de alinhamento, não nasce de esforço cego, mas de sensibilidade espiritual. O Espírito Santo deseja conduzir para fora desse ciclo. Ele deseja mostrar o que precisa ser abandonado, o que precisa ser ajustado e o que precisa ser iniciado. E é nesse momento que o caminho perdido começa a se revelar com nitidez. O silêncio de Deus que é a resposta, e o que ele tenta mostrar nesses momentos. O silêncio de Deus sempre foi um dos territórios mais difíceis para o coração humano. Quando você ora pedindo uma saída financeira, quando enfrenta contas acumuladas, dívidas, falta de oportunidades, medo de faltar, instabilidade profissional, e ainda assim o céu permanece quieto, tudo dentro de você começa a tensionar. É nesse momento que muitos acreditam que Deus se afastou, que algo está errado com a própria fé, ou que existe algum bloqueio espiritual impossível de romper. Só que, ao longo da história bíblica, o silêncio de Deus nunca significou ausência. Ele sempre significou movimento. O silêncio é a linguagem que Deus usa quando quer ensinar algo que palavras não conseguiriam explicar. É a pausa necessária para revelar detalhes que o barulho da mente não permite enxergar. O ser humano se acostumou a esperar respostas rápidas, sinais visíveis, confirmações imediatas, mas Deus trabalha com processos. Quando ele se cala, não é desprezo, é direção. Ele está mostrando que existe algo acontecendo por baixo da superfície, algo sendo alinhado sem que você perceba, algo sendo preparado sem que você toque. A prosperidade que virá precisa de fundamentos, e esses fundamentos não crescem dentro de correria, mas dentro de silêncio. O silêncio de Deus expõe o que existe dentro do coração. Ele revela intenções que estavam escondidas, revela medos que você tentava ignorar, revela padrões financeiros prejudiciais que se tornaram automáticos. Ele mostra se a confiança é verdadeira ou se está apoiada apenas na expectativa de resultados rápidos. O silêncio amplia aquilo que você não queria encarar. Ele coloca em evidência hábitos que travam prosperidade, decisões que repetem escassez, relacionamentos que drenam energia, crenças que limitam sua visão. Ele revela a origem do bloqueio antes de apresentar a solução. Na Bíblia, Jó viveu silêncio, e foi nesse silêncio que Deus reorganizou a visão dele. Ana viveu silêncio, e foi nesse silêncio que ela aprendeu a entregar a promessa, não apenas pedir. Abacuque viveu silêncio, e foi nesse silêncio que ele entendeu que fé não é fuga, é permanência. A ausência de resposta nunca foi sinal de rejeição. Foi parte do processo que transformaria essas pessoas em referência de fé.
O mesmo acontece com quem está buscando prosperidade financeira. O silêncio é a preparação interior para sustentar aquilo que será entregue. O silêncio também protege. Há momentos em que você pede prosperidade, mas Deus se cala, porque essa prosperidade, se viesse no estado emocional em que você está, destruiria mais do que construiria. Há pessoas que pedem portas abertas, mas ainda não têm estrutura emocional para administrar o que viria. Há pessoas que pedem oportunidades, mas ainda carregam feridas que fariam com que elas repetissem padrões antigos. O silêncio é o cuidado de Deus, evitando que você entre em realidades para as quais ainda não está pronto. O silêncio ainda revela rotas que precisam ser ajustadas. Ele mostra a diferença entre insistência humana e direção divina. Ele permite que a pessoa reveja suas escolhas financeiras, organize áreas negligenciadas, abandone caminhos que drenam recursos e perceba que prosperidade não depende apenas de pedir, mas de preparar terreno. É no silêncio que Deus revela os pontos de desalinhamento que impedem o avanço. Ele mostra o que precisa mudar, o que precisa ser cortado, o que precisa ser aperfeiçoado. Quando a pessoa entende que o silêncio é resposta, ela muda sua postura. Ela deixa de interpretar quietude como abandono e passa a interpretar quietude como instrução. Ela percebe que Deus não está parado. Ele está trabalhando onde os olhos não alcançam. O silêncio revela direção. Ele aponta a área exata onde o caminho perdido começa a se tornar visível. O caminho perdido, o ponto onde a prosperidade se desconecta da oração. Existe um ponto específico onde muitos cristãos se perdem sem perceber. Um ponto onde a oração continua, mas a prosperidade se afasta. Esse ponto não aparece de forma repentina. Ele surge silenciosamente, nos detalhes, nos hábitos, nas decisões impulsivas, nas escolhas que parecem pequenas, mas que carregam consequências profundas. É aqui que muitos acreditam que Deus está retendo a prosperidade, quando, na verdade, algo no percurso deixou de acompanhar o ritmo da vontade divina. O caminho perdido não é um lugar literal, é um estado interior. É uma desconexão entre aquilo que a alma pede e aquilo que a vida pratica. A oração se desconecta da prosperidade quando a pessoa fala com Deus, mas não se move na direção daquilo que Deus fala de volta. Ela pede prosperidade, mas continua com práticas financeiras que alimentam escassez. Ela pede liberdade, mas mantém decisões que reforçam dívidas. Ela pede mudança, mas continua investindo energia em caminhos que não pertencem ao propósito. Ela pede portas abertas, mas insiste em portas que Deus já fechou. A desconexão ocorre quando a oração pede uma realidade que o comportamento bloqueia. Esse caminho perdido também aparece quando a pessoa confunde espiritualidade com passividade. Ela acredita que só precisa esperar, que basta orar, que basta manter fé e que tudo se organizará sozinho. Só que prosperidade não nasce de espera. Ela nasce de alinhamento. Ela nasce de escuta. Ela nasce de obediência prática. Ela nasce de passos intencionais. Deus pode entregar direção, mas Ele não dará prosperidade para uma vida que continua orbitando padrões destrutivos. O caminho perdido se forma exatamente nesse ponto em que a pessoa separa fé de responsabilidade. O Espírito Santo sempre conduz com clareza. Ele mostra o que deve ser evitado, o que deve ser ajustado, o que deve ser transformado. Mas muitas vezes a ansiedade fala mais alto. A pessoa ora esperando prosperidade urgente, mas ignora instruções simples, como cortar gastos desnecessários, abandonar comportamentos prejudiciais, buscar conhecimento, reorganizar prioridades financeiras e caminhar com propósito. A oração pede abundância. A vida pratica desperdício. A oração pede avanço.
A mente alimenta medo. A oração pede novas oportunidades. O coração insiste em repetir velhos caminhos. Essa incoerência cria o afastamento entre o que se pede e o que se recebe. O caminho perdido também está ligado ao foco emocional. A pessoa se concentra mais na dor da falta do que na direção de Deus. Ela ora, mas sua mente permanece amarrada ao medo de não ter dinheiro, ao pânico de cair em dívidas, à ansiedade de não conseguir sustentar a família. O foco em escassez cria um bloqueio espiritual e emocional que impede a prosperidade de encontrar espaço na vida. A oração sobe ao céu, mas a mente permanece presa ao solo da insegurança. Quando o Espírito Santo revela esse ponto de desconexão, algo dentro da pessoa se ilumina. Ela percebe que não se trata apenas de pedir prosperidade. Trata-se de se tornar alguém capaz de vivê-la. Trata-se de reposicionar a alma. Trata-se de reorganizar prioridades. Trata-se de abandonar o que prende e abraçar o que liberta. Trata-se de caminhar com coerência entre fé e prática. É nesse momento que a rota perdida começa a ser reconstruída. A oração volta a ter força. A prosperidade volta a se aproximar. E o propósito volta a alinhar-se com a vida. A revelação do Espírito Santo, o que ele está tentando mostrar agora. Há momentos em que o Espírito Santo tenta falar de formas tão claras que, quando finalmente percebemos, tudo parece óbvio. Ele não está distante, não está ausente, não está indiferente. Ele está insistindo, chamando, direcionando, alertando, corrigindo e reorganizando áreas da vida que você não percebeu que estavam desalinhadas. A revelação dele nunca chega com barulho. Ela chega com discernimento, chega com percepção, chega com aquela sensação interna de que algo precisa mudar antes que qualquer prosperidade se manifeste. Ele está mostrando que existe um ponto específico da sua caminhada onde a vida financeira se desconectou da direção divina. E agora, ele quer expor esse ponto com clareza. O Espírito Santo revela primeiro o que está travando a alma. Ele mostra que prosperidade não flui quando o coração está dividido entre fé e medo. Ele expõe a raiz emocional que sustenta a escassez. Ele revela o padrão que se repete há anos. Ele ilumina o hábito que consome recursos sem você perceber. Ele aponta aquele relacionamento que desvia a energia emocional e impede decisão clara. Ele mostra que prosperidade não é apenas questão de dinheiro, é questão de consciência, de maturidade, de coragem, de abandonar o que limita e abraçar o que alinha. Ele começa a puxar fios internos que você nunca havia tocado e, de repente, tudo ganha sentido. A revelação também alcança a área das decisões financeiras. Há escolhas que você tomou por impulso, decisões que nasceram da pressão, compromissos assumidos sem reflexão, caminhos iniciados por medo, não por propósito. O Espírito Santo está mostrando que parte do bloqueio veio de decisões tomadas no escuro emocional. Ele não revela isso para condenar. Ele revela para restaurar. Ele mostra o que você não viu no momento em que decidiu. Ele ilumina detalhes que antes estavam ocultos pela pressa. Ele reorganiza a forma como você enxerga dinheiro, oportunidades, investimentos, responsabilidades e prioridades. A revelação é libertadora porque devolve clareza. Ele também revela a direção necessária. Prosperidade exige movimento alinhado. Ele mostra o que precisa ser iniciado agora. Mostra o que precisa ser interrompido imediatamente. Mostra o que precisa ser ajustado com urgência. Mostra oportunidades que você ignorou. Mostra talentos que ainda não foram usados. Mostra áreas em que você depende de outros quando poderia caminhar de forma independente. Mostra portas que se abriram, mas que você não teve coragem de atravessar.
Ele revela a rota que foi esquecida enquanto você tentava sobreviver emocionalmente. O Espírito Santo ainda revela a postura espiritual que precisa ser restaurada. Prosperidade não sustenta uma alma desalinhada. Ele chama para honestidade, disciplina, responsabilidade, constância, integridade e obediência. Ele mostra que prosperidade não cresce em solo instável. Ele está revelando que a prosperidade que você busca exige uma estrutura interior renovada. Ele está conduzindo você a entender que prosperar é consequência de uma alma madura, consciente e alinhada à voz divina. A revelação não vem apenas para trazer entendimento, ela vem para provocar transformação. O Espírito Santo está mostrando que o caminho perdido já começou a reaparecer. Ele está guiando você para fora da estagnação. Ele está conduzindo você para fora da escassez emocional. Ele está reconstruindo propósito, visão e capacidade de decisão. Ele está mostrando que prosperidade chega quando a alma volta para o lugar certo. O que ele revela agora prepara você para o que ele vai entregar depois. A chave de destravamento, o ato prático que abre portas. Muitas pessoas passam anos acreditando que prosperidade virá apenas quando uma grande oportunidade aparecer, quando um milagre financeiro acontecer ou quando um sinal extraordinário surgir no caminho. Só que, ao observar a forma como Deus trabalha, fica claro que o avanço geralmente começa com um ato prático, simples, discreto, mas profundamente espiritual. A chave que destrava a prosperidade não está nos grandes acontecimentos. Está em realinhamentos que parecem pequenos, mas que mudam completamente a rota da vida. A prosperidade não chega a partir de um salto gigantesco. Ela começa em um passo consciente. Esse ato prático é sempre revelado pelo Espírito Santo no momento exato em que a pessoa está pronta para enxergar. Ele mostra qual área precisa ser ajustada para que a oração volte a se conectar ao propósito. Para alguns, é abandonar um hábito que drena dinheiro e energia. Para outros, é reorganizar finanças com disciplina, sem fuga emocional. Para outros, é corrigir uma atitude que compromete portas abertas. Para outros, é decidir parar de insistir em caminhos que Deus já encerrou. Para outros, é romper com ciclos emocionais que conduzem a decisões financeiras impulsivas. A chave é prática, porque Deus não trabalha apenas com intenção. Ele trabalha com postura. Prosperidade exige alinhamento. E esse alinhamento se manifesta quando a pessoa toma uma decisão concreta que muda o curso do cotidiano. A chave de destravamento pode ser ajustar prioridades, pode ser reorganizar tempo, pode ser administrar com responsabilidade aquilo que já possui, pode ser corrigir um comportamento que estava impedindo o avanço. A prosperidade não se manifesta apenas em números, ela se manifesta em clareza. Quando a pessoa entende o que precisa fazer e decide agir, o ambiente espiritual se reorganiza ao redor dessa atitude. A oração prepara o coração, mas a decisão abre as portas. O ato prático mostra que a fé não é apenas crença, é movimento, é mudança de postura, é responsabilidade diante daquilo que Deus já confiou. Há pessoas que pedem prosperidade, mas não conseguem administrar o pouco. Há pessoas que pedem abundância, mas não conseguem lidar com o básico. A chave de destravamento aparece quando o Espírito Santo expõe essa incoerência e conduz a pessoa a uma escolha transformadora. A mudança vem quando a prática se alinha ao pedido. Essa chave também envolve renúncia. Prosperidade exige humildade para reconhecer erros cometidos. Exige coragem para encerrar ciclos que não produzem resultados. Exige discernimento para abandonar a ilusão de que a vida mudará sem que algo dentro de você mude primeiro. Muitas vezes, o ato prático é um corte, é o fim de um padrão antigo.
É o rompimento com a mentalidade de escassez, é o abandono de crenças emocionais que limitam a visão financeira. A renúncia abre espaço para o novo, e o novo permite que a prosperidade encontre lugar para crescer. O Espírito Santo direciona para uma atitude específica porque ele sabe exatamente qual movimento interior está faltando para que a prosperidade volte a fluir. Quando essa atitude é tomada, tudo começa a se reposicionar. A oração ganha força, a mente ganha clareza, o coração ganha coragem, a vida ganha ritmo. O caminho perdido se torna visível, a prosperidade volta a se aproximar porque agora existe coerência entre aquilo que se pede e aquilo que se pratica. A chave de destravamento é sempre prática, porque prosperidade é consequência de alinhamento real. O retorno ao caminho, como a prosperidade volta quando o coração volta ao propósito. O retorno ao caminho não acontece de maneira repentina. Ele começa quando a pessoa percebe que prosperidade não é apenas uma meta financeira, mas uma consequência natural de estar alinhado com o propósito que Deus desenhou para a vida. Quando o coração se reposiciona, tudo ao redor começa a se reorganizar. O que antes parecia impossível se torna acessível. O que antes parecia distante começa a se aproximar. A prosperidade volta quando o interior volta a respirar no ritmo da vontade divina. E isso transforma completamente a forma como a pessoa lida com dinheiro, decisões, oportunidades e medos. Existem momentos na vida em que a alma se afasta silenciosamente do propósito, não por rebeldia, mas por cansaço, pressões, cobranças, expectativas externas e feridas que tiraram a pessoa do eixo. Quando isso acontece, a oração perde profundidade e a prosperidade perde conexão. O retorno ao caminho exige olhar sincero para tudo aquilo que se tornou automático. Exige coragem para reconhecer que muitas decisões financeiras foram tomadas como tentativa de sobrevivência emocional e não como resposta à direção do Espírito Santo. Quando esse reconhecimento acontece, o coração se abre para recomeçar. O retorno ao caminho envolve reconstrução. O Espírito Santo começa a mostrar áreas que precisam de fortalecimento. Ele guia para reorganizar prioridades. Ele conduz para curar feridas que estavam influenciando escolhas financeiras. Ele revela o que foi carregado por medo e o que foi ignorado por exaustão. Ele reensina a pessoa a administrar aquilo que Deus já confiou. A prosperidade não retorna apenas porque a pessoa ora. Ela retorna porque o coração volta a operar em verdade. O retorno acontece quando as motivações se purificam e as intenções se alinham ao que Deus deseja construir através da vida de cada um. Quando o coração volta ao propósito, a mente deixa de ver o dinheiro como inimigo ou solução imediata. Ele passa a ser ferramenta, ele passa a ser recurso, ele passa a ser responsabilidade. O medo diminui porque a dependência emocional se desloca do dinheiro para Deus. A pessoa que antes tomava decisões impulsivas começa a agir com discernimento. Ela para de perseguir atalhos e começa a valorizar o processo. Ela deixa de buscar respostas rápidas e começa a valorizar direção. Essa mudança interior devolve estabilidade emocional, e estabilidade emocional sempre abre espaço para prosperidade. O retorno ao caminho também devolve sensibilidade espiritual. A pessoa passa a perceber portas que Deus está abrindo. Ela reconhece oportunidades que antes ignorava por causa da ansiedade. Ela enxerga possibilidades que estavam escondidas nas rotinas diárias. Ela começa a tomar decisões que criam futuro e não apenas aliviam o presente. Ela começa a plantar com consciência. Ela começa a colher com sabedoria. A prosperidade flui porque agora existe coerência entre oração, atitude e propósito. Quando o coração volta ao centro,
o ciclo de estagnação se desfaz. O Espírito Santo reorganiza áreas que estavam desconectadas. Ele fortalece convicções, limpa a visão, cura a alma e devolve capacidade de decisão. A prosperidade volta porque a vida inteira volta a caminhar na mesma direção. Não há mais divisão interna, não há mais dualidade entre fé e prática. O retorno ao caminho traz prosperidade porque reconstrói a base sobre a qual as bênçãos se sustentam. Esse retorno marca o momento em que a pessoa deixa de sobreviver e começa a viver. Deixa de pedir apenas alívio e passa a pedir direção. Deixa de agir por medo e passa a agir por propósito. Deixa de repetir padrões antigos e passa a caminhar com maturidade. É nesse ambiente que a prosperidade encontra lugar para permanecer, porque agora existe estrutura, equilíbrio, responsabilidade e visão espiritual. O caminho perdido deixa de ser um mistério e se torna uma estrada clara, orientada e iluminada pelo Espírito Santo. É nessa iluminação que o avanço financeiro se torna inevitável. Oração profética de desbloqueio. Senhor, neste momento eu coloco diante de Ti a vida desta pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces cada detalhe das lutas financeiras que ela enfrenta. Tu sabes das noites em que a preocupação tentou dominar a mente dela, dos dias em que a incerteza tomou o coração, das decisões que ela precisou tomar, pressionada pela falta, dos medos que tentaram roubar sua coragem e da exaustão que se acumulou ao longo de tentativas frustradas. Tu sabes, Senhor, exatamente onde o caminho foi perdido, exatamente onde a prosperidade se desconectou da oração, e exatamente onde essa vida precisou caminhar sozinha por não entender o que o Espírito Santo estava revelando. Eu oro para que neste instante o Teu Espírito alcance profundamente a alma dessa pessoa, que Ele ilumine tudo aquilo que estava escondido, que Ele revele a raiz do bloqueio, que Ele exponha os padrões que se repetem e que impedem o avanço financeiro. Que Ele mostre com clareza qual área precisa ser ajustada, qual decisão precisa ser tomada, qual comportamento precisa ser transformado e qual caminho precisa ser abandonado. Que o Teu Espírito liberte a mente dela de pensamentos de escassez, insegurança e medo, que Ele derrame discernimento para identificar tudo aquilo que estava sabotando a prosperidade. Eu oro para que a Tua presença traga direção. Que o Espírito Santo aponte a rota certa, conduza para decisões equilibradas, fortaleça a consciência financeira, devolva responsabilidade, restabeleça a disciplina e alinhe o coração ao propósito. Que Ele traga coragem para romper hábitos antigos, força para cortar caminhos que drenam recursos, maturidade para administrar aquilo que o Senhor já confiou e sensibilidade para reconhecer o momento de avançar. Eu oro para que a prosperidade volte a fluir, que portas que estavam travadas se abram, que oportunidades perdidas sejam substituídas por novas possibilidades, que soluções apareçam onde antes havia confusão, que estratégias surjam onde antes havia medo, que recursos venham onde antes havia falta, que o Senhor restaure tudo o que foi perdido por decisões precipitadas, por cansaço emocional ou por incapacidade de discernir a direção certa. Que cada área financeira dessa vida seja tocada pela Tua sabedoria. Eu oro para que o coração desta pessoa volte ao propósito. Que ela caminhe em alinhamento com a Tua voz, que não confunda silêncio com abandono, que compreenda que espera não é punição, mas preparação. Que ela sinta a Tua presença reorganizando sua história, reconstruindo sua visão, restaurando sua identidade e devolvendo esperança. Que ela perceba que prosperidade não é um destino distante, mas uma consequência natural de um coração conectado a Ti. Senhor,
Eu declaro em nome de Jesus que todo bloqueio financeiro seja removido. Toda escassez emocional seja quebrada, toda confusão seja desfeita, todo ciclo repetitivo seja interrompido, que o Teu Espírito Santo conduza esta vida de volta ao caminho perdido, trazendo clareza, direção e prosperidade verdadeira. Que a paz que vem de Ti invada agora esse coração, que a força que vem de Ti sustente essa caminhada e que a prosperidade que vem de Ti se manifeste de forma constante, equilibrada e duradoura. Assim eu oro, com convicção e confiança, crendo que o Teu agir já começou. Amém. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: Espírito Santo, me revela o caminho perdido. Eu vou orar por cada nome.